É interessante, né, o que você está falando, porque isso vai ser o corte da introdução. Sérgio terminou de falar. Mas eu quero que você fale dos horizontes. A gente está falando aí de CFI, que eu quero... Entre os itens de cálculo, aí parece que a dor começa a sentir. Fala, comunidade, tudo bem? Está no ar mais um VMcast, o podcast da comunidade, a comunidade do setor público. Seguramente vocês estão olhando aqui o cenário diferenciado, porque o ambiente diferenciado reclama, na verdade reclama não, grita pessoas diferenciadas. Estou aqui nada mais, nada menos com meu amigo Sérgio Júnior, contador, consultor na área de contabilidade, especialista também na área de contabilidade aplicada ao setor público, sócio da DS Consultoria, DS Consultoria, né? DS Contribute. DS Contribute, contabilidade. Na verdade, é uma grande referência de contabilidade aplicada ao setor público no Brasil, conhecido muitíssimo pelas suas palestras, pelos seus cursos, e hoje tem o prazer de nos blindar com a sua presença aqui nesse VMcast super especial, o podcast da comunidade do setor público. Seja bem-vindo, meu irmão, Sérgio. Sérgio Júnior, a gente cria essa liturgia, mas é Sérgio, um amigo querido. Fala aí, irmão, dê boas-vindas para a galera da comunidade do setor público aí. Olá a todos da comunidade do setor público. Claro, prazer estar aqui, né? É praticamente um convite para a seleção. Estava acompanhando, assistindo os podcasts do VMcast. Vi pessoas que são referências minhas, Cecília, vi o Dourado, e aí estava assistindo, veio o convite do Vitor, claro, prontamente de aceitar. A gente que está aí nessa labuta há alguns anos já, no trabalho, falando sobre contabilidade do setor público, sobre gestão pública, controladoria. E o fato de estar aqui, ter um canal, um espaço para estar discutindo sobre esse assunto, para conversar livremente com um amigo, inclusive, né? E referência também, mestre, o Vitor, é de extremo prazer. Espero que a gente consiga também desenvolver um papo aqui que seja salutar para quem está assistindo. Já é. Então eu quero convidar vocês. Qual é o seu arroba logo, Sérgio? Logo para dizer para a galera o seu arroba no Instagram, porque a gente... o algoritmo também pede que a gente compartilhe as redes de referência. Arroba Sérgio SS Júnior. Meus canais geralmente são Sérgio Júnior, Sérgio SS Júnior mesmo. Pronto, mas lá no Instagram, arroba Sérgio SS Júnior, a gente tenta também falar um pouco de contabilidade do setor público. E aí tentar também chegar próximo, né, do canal do homem aqui, que é mais estourado já. Mas, Sérgio, na verdade a ideia, a gente vem discutindo, a gente sempre fala, que a gente fala do setor público, além de normas e processos. Eu vou tirar até meu celular daqui, porque a gente está muito bem, celular toca, mas a gente tem uma conversa aqui importante para trazer e não pode perder muito tempo dispersando com o celular, não. Mas eu queria saber inicialmente, né, a gente está no início, o primeiro ano de gestão, obviamente. Algumas pessoas vão ver daqui a alguns anos, porque isso vai ficar no mundo. Mas eu queria que a gente vai ter uma conversa básica, falando dos desafios da contabilidade aplicada ao setor público. A gente vai falar muito de CFIC aqui. Mas para a turma que atua na contabilidade, ao seu olhar, quais são os maiores desafios que você consegue vislumbrar nessa ambiência de execução da contabilidade aplicada ao setor público, da consultoria, você que é consultor, enfim. O que é que você tem visto aí, o que é que você tem percebido, irmão? Vitor, em se tratando principalmente de início de mandato, né, o desconhecimento para mim ele acaba sendo o fator preponderante para a dificuldade de desenvolvimento da contabilidade em si, da gestão municipal. Falar principalmente porque o quadro de pessoal dos setores de contabilidade, principalmente de municípios de médio e pequeno porte, ele não é preenchido com pessoas da área de contabilidade, isso já dificulta muito. E a disseminação do conhecimento também por parte do profissional de contabilidade aplicada ao setor público, ela é muito deficitária. É difícil. Para mim, quando eu me formei em contabilidade, eu quase não tinha visto nada de contabilidade aplicada ao setor público. Na verdade, se falava na época de contabilidade governamental, né? E aí a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, elas adentram ao setor de contabilidade, finanças, administração do município, mas elas nem sabem, né, qual será o papel e de que elas estão falando. É verdade. Eu brinquei em outro podcast até que eu participei, eu estou costumando falar muito isso entre amigos, que já está na hora do contador ele aparecer para falar de gestão pública. A gente vê, para falar de economia, chama um economista, para falar da parte jurídica, chama um advogado. Aí daqui a pouco você vê cada pedrada, às vezes falando sobre orçamento, sobre receita, despesa, sobre o patrimônio líquido, né? Muitas vezes falando até também de estatais. E o contador, ele falo até por mim, ele geralmente está um pouco escondido ainda. O contador está ali só vendo e falando, não, pelo amor de Deus. Mas eu sinto hoje já um pouco mais de curiosidade por parte até da população sobre isso. Vários amigos
graças a Deus, já me conseguem me enxergar como contador público. E aí, quando vem algum tipo de comunicação, minha família, minha mãe faz muito isso. Isso que eu estou falando é verdade? É isso mesmo? Tem como você me dizer se é isso aí, essa despesa? Outro dia, é perfeito o que você falou, Sérgio, porque outro dia eu escrevi um texto, aí um colega não publica, pode dar problema e tal, mas eu falo muito que o nome do texto é culpa do contador, e, obviamente contador, contadora, mas em que ambiente entra essa reflexão minha? Porque o contador ele aparece predominantemente quando o gestor ou a gestora tem suas contas registradas por uma decisão de gestão que pode ter a ver com diversos setores, mas não apenas com a contabilidade. Muitas vezes o contador, a contadora se silencia. Ah, não, eu vou perder meu contrato ou eu vou perder meu vínculo na administração. Você acha que isso está mudando ainda? Porque eu estou falando, agora falando especificamente, obviamente eu não tenho uma procuração, não estou falando pelo controle externo, mas não posso negar meu vínculo no controle externo, enquanto auditor que sou, mas ainda percebo que existe uma realidade no âmbito das contas de decisões de gestão que não tem absolutamente nada a ver com essa figura, com esse ator, e no final a gente termina vendo essa responsabilização. Aí já falando como consultor mesmo, né, do setor público, você está citando o que eu mais estou sofrendo agora no início de gestões, e aí acaba coagulando com o que você perguntou sobre dificuldade de início de mandato. Os gestores, eles estão começando o mandato, a gente tem o anseio da população. Se a gente for falar de Brasil, a gente tem uma população extremamente carente e também com dificuldades para a empregabilidade, a economia, e o município ele acaba tendo que abarcar, principalmente, acho que até aqui em Salvador, o município ele abarca uma boa parte da população, quase que como um assistencialista mesmo. E aí você tem que empregar quase todo mundo, você tem que abastecer quase todas as famílias, porque tem também a questão política do voto. E os gestores, eles estão me convocando muito para rever decisões, mas que eles inclusive já tomaram. Mas como você falou, eu acho que não melhorou em nada, piorou a contabilidade, o contador em si, dentro do município, ainda como assessoria também, ele é muito culpado por coisas que não demandam do trabalho contábil. Mas a dificuldade que eu acho é exatamente essa, de o contador não ter voz. Como a gente não tem voz, você não fala o que precisa falar e também você sofre sanções de coisas que não são culpas suas. Então está acontecendo muito. Eu passei por essa semana, inclusive, por um caso de eu sentar na mesa com o gestor e os secretários, porque em 3 meses de gestão ele já contratou um absurdo de gente. A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal fala sobre o limite de despesas com o pessoal dos municípios. E aí eles querem que eu avalie se esse limite, uma projeção por ano, já extrapola esse limite, mas querem também que eu dê soluções. Qual a solução de diminuir o quadro de despesas com o pessoal? Demitir. Isso não vai passar pelo contador. Não é o contador que vou dizer. Demita. Ele tem uma lista de pessoas que ele já contratou nos últimos 3 meses e de uma forma muito rápida. Só que agora ele quer ouvir do contador quais pessoas daquela lista ele vai demitir. Na parte boa. Mas se no final do ano descumprir a despesa com o pessoal, a culpa ainda é do contador, porque não deu jeito na diminuição do quadro de pessoal do município. Eu concordo com você, concordo. Vejo, ao mesmo tempo, um grande ambiente, na verdade já tem muito tempo, desde quando a gente começou a discutir a convergência das normas brasileiras, normas internacionais de contabilidade, que não falamos apenas de débito e crédito, mas de critério de mensuração, de transparência, de qualidade da informação. Os tribunais hoje se irmanando para ter um modelo de auditoria financeira que faça, como a gente sempre conversa, uma necrópsia da demonstração contábil, de modo que as prestações de contas não sejam uma ficção. Agora, eu acho que também depende do próprio profissional, da profissional, bater no peito, já pegando até no microfone, quando eu falo isso, eu fico agoniado, bater no peito e dizer, não, eu tenho que valorizar. Sim, sim. E aí, a valorização envolve, obviamente, a parceria dos conselhos, e existe, de fato, muitas discussões, mas eu ainda vejo a necessidade da busca da construção do conhecimento, né, para que o gestor entenda o valor do trabalho, a gente, de fato, precisa apresentar os trabalhos. Eu queria que você falasse sobre isso. Você está citando um ponto que são momentos da contabilidade aplicada ao setor público que, para mim, eles são bastante sintomáticos. Comecei, no caso, estava me formando, começando na área ali entre 2009 e 2010, que veio essa questão do novo plano de contas de contabilidade aplicada ao setor público, tinha a questão das convergências das normas brasileiras, das normas internacionais de contabilidade, e aí foi quando eu comecei a trabalhar no setor público. Né? Fui trabalhar na PI, com Marcos Vinícius, que eu até vi que vocês
noticiário deve participar também de um episódio aqui. E aí eu fui mais por curiosidade. Falei, pô, eu gosto da contabilidade, foi algo que eu estudei e acabei me encontrando ali, mas eu vi na contabilidade pública uma entrada para entender também sobre a questão econômica e social do país. Eu consegui, desde cedo, eu achei que a contabilidade me ajudaria a entender sobre isso. E naquele momento, quando eu entrei, foi aí que eu vi a possibilidade. Quando eu entrei, que eu vi o Marcos falando sobre novo plano de contas para o setor público, eu vi que a maioria das pessoas, por exemplo, na empresa que eu comecei a trabalhar, não tinham muita noção do que estava se falando ali. Tinham muito poucos eventos ainda, poucas pessoas aqui no Brasil pareciam dominar o assunto e propagavam que era mais o Paulo Henrique Feijó. Eu acabava que via que era Feijó o ano todo, no país todo. E aí eu falei, pô, aqui tem um ponto de mudança. Tem um ponto de mudança que é o profissional tentar entender isso. Você pode chegar lá na frente. Porque na minha cabeça, pô, eu tô novo. Percebi que era um mercado de pessoas já com 20, 30 anos de experiências. Mas como está no momento de mudança e de novidade, eu posso chegar próximo desses caras como oportunidade. E agora eu vejo de novo esse momento, talvez 15 anos, 10, 15 anos depois. Tudo está se falando muito em modernização do conhecimento, inteligência artificial. O nosso trabalho em si, como você falou, ele não parte mais apenas de um fechador de contas, ele já está falando de auditoria, já fala da gestão. O meu trabalho, o trabalho da minha equipe na empresa, ele sempre foca muito em ser um consultor de gestão pública. Eu preciso utilizar os números para falar de gestão. Então hoje eu já consigo ver outra vertente, porque o profissional que ele não buscar o conhecimento e ele não entender o quão ele pode ser importante para uma gestão municipal, ou quão ele pode ser importante para a classe contábil, ele fica mais uma vez para trás. Porque aí eu já venho com inteligência artificial, eu já venho com modernização de sistemas, e como eles já vão executar bastantes atividades operacionais que a gente faz hoje, se eu não tiver o conhecimento, o entendimento de modernidade e de relevância gerencial para o que eu trabalho, eu acho que o profissional vai ficar para trás. E a gente está de novo num momento de mudança. Eu concordo, cara. Gênero, número e grau, e vejo como uma oportunidade. Aí tem muita gente que está começando na área pública, tem muita gente que quer revisitar sua carreira. Agora, uma coisa que eu falo, né? A gente tem que... acho que foi o podcast que eu fiz com o Cecília, não me lembro, mas é porque é algo que eu falo muito, que teve um professor que perguntou o que era mais importante, a vontade e a inteligência. Ficou todo mundo calado, depois ele disse que a inteligência é a luz que ilumina o caminho, mas não faz caminhar. Eu acho que muitas pessoas estão incomodadas naquele locus lá, na administração, na empresa, e não buscam reinventar, enfim. E eu vejo o setor público, seja na área do controle, seja na área da contabilidade, a gente está discutindo aqui contabilidade, um lugar de muitas oportunidades, mas a gente precisa sair da inércia, né? Então, você com a sua experiência, né? Deixa eu abrir um parênteses, deixa eu falar aqui, Sérgio, mas, rapaz, assim, eu estou falando do fundo do coração, cara. Tem pessoas que aparecem assim na sua vida, esse sacana, pô, não pode falar, eu ia falar sacana. Aí na hora da edição, o Eric vai botar, sacana. Pô, irmão, mas eu tenho uma consideração e admiração por você. E Sérgio, ele é o tipo da pessoa que eu costumo dizer que eu sou cobra criada no Instituto Butantan, né? Então, para me enganar, a pessoa tem que sambar. E, velho, você é o tipo da pessoa, se alguém abrir a boca para dizer, velho, aquele cara, ele não é reto, aquele cara, ele não entrega, aquele cara, seguramente o problema é daquela outra pessoa. Então, velho, não acabou o podcast não, mas eu tenho um respeito, uma consideração por você, porque eu não vejo você fazendo nada do que trabalhando, exaltando o ambiente da contabilidade do setor público, das pessoas que fazem parte dessa jornada. E aí, por isso, eu quero lhe fazer já uma pergunta, saindo desse ambiente de profunda gratidão, para você, agora a gente falou dos desafios, mas eu quero que você fale dos horizontes. A gente está falando aí de CEAFIC, eu quero que você fale um pouquinho de CEAFIC, obviamente o nosso papo é curto, mas o que é que você vislumbra aí de horizontes para a galera que atua nesse ambiente da contabilidade, seja executor, seja na consultoria, e precisa ter um olhar mais de futuro na realidade que hoje a gente já percebe? Perfeito, Vitor. Como você falou, claro que eu também devolvo aqui a questão da admiração. Como você falou, existem pessoas que você conhece, talvez pela formação, né? A formação do Butantan que você fala, eu falo formação de rua. Quem é da rua conhece quem é da rua. Você olha e fala, não, ali, a gente não precisa estar se falando todo dia para saber que ali é da minha escola, é do meu time, tá? E para mim foi interessante, foi importante, até por representatividade.
que as pessoas até às vezes não gostam desse tipo de assunto, mas eu sei que você é um cara que também é engajado e fala sobre. Até por representatividade, para mim foi interessante. É interessante sempre você se ver, é o que sempre falam do filme, eu vejo que você propaga bastante sobre a questão do filme Pantera Negra. Às vezes a gente vê algumas crianças lá na tela indo, querendo pegar, abraçar, porque uma criança está vendo um super-herói negro. Então, a gente, para mim, até vale dar uma menção ao professor Walter Crispim, né? Pô, Que faleceu há poucos dias. E aí, com certeza ele está aqui nessa sala. Com certeza. Porque quando eu passei a ser da área do setor público e vi você palestrando, eu falei, pô, tem alguém próximo ali. Eu acho que talvez a primeira palestra que eu fui sua, eu nem tinha um cabelo ainda, usava o cabelo black, usava o cabelo baixinho. Mas aí daqui você começa a se enxergar também representatividade. Verdade. A gente percebe que tem que andar de mãos dadas. Verdade. Mas apenas o fato, né, de ser negro, apenas o fato de defender uma pauta ou engajar nisso não quer dizer que a gente Perfeito, irmão. seja boa pessoa. Mas aí você vai conhecendo e vai percebendo que ali sim você tem um bom espelho. Assim como eu acabei de falar, o professor Walter Crispim, de vocês... Talvez quando está começando na área já vê que o presidente ali daquele conselho é uma pessoa de representatividade também negra, para mim é algo que vale muito. A gente vai homenagear esse papo daí, estou arrepiado aqui, emocionado. A gente vai homenagear nosso bate-papo aqui a professor Walter Crispim. Sim, merece, com certeza. Professor Walter Crispim. Quando eu cheguei na Fundação de Visconde Cairu, que eu confesso que eu não tinha a área contábil como ambiente de minha vida, eu queria mudar de vida. E, enfim, quando eu cheguei, fui para faculdade, enfim... entrei na faculdade, quando eu olho o presidente, o negão, é capaz. Então, assim, foi uma excelente lembrança sua, irmão. E nesse papo aqui a gente celebra a vida dele, né? A obra dele, o professor Walter Crispim, que vai estar, a imagem vai estar aí para a turma ver, e é extremamente importante que a gente fale sobre ele. E dentro dessa representatividade que você falou, que são as vertentes talvez da profissão, pessoas que, e é interessante quando você galga numa profissão na vida, as pessoas próximas de você, elas passam a enxergar a sua profissão como algo interessante. Imagino que várias pessoas ao seu redor passaram a querer ser contadores também, e pelo partido de Vitor. E sempre que eu vejo algumas das pessoas sabem, eu preciso fazer o quê? Vai ter o... Sinceramente, na parte de contabilidade por causa do setor público, você que está assistindo, eu só acho que você precisa querer entrar na área de contabilidade do setor público. Ainda é uma área que eu vejo como incipiente mesmo. É algo novo a se explorar. Então, muitas vezes, como estudante, Cecília esteve aqui contigo, reitora de faculdade, ela deve ver bastante estudante, vai saindo, você é um cara professor universitário. Aí a gente sai naquela agonia e abre um escritório para ter clientes, aí, cliente MEI, cliente simples, as pessoas não querem te pagar R$300 por mês para fazer uma contabilidade, você fica lá, pô, essa profissão não é boa, não dá certo. Vai para a área pública. Na área pública, só para você fechar a conta bancária ainda e lançar a execução dentro do município, você já consegue já sustentar sua casa, já consegue já o pão de cada dia. Em uma área que está tão incipiente, tão aberta, que ainda tem, eu vejo a área pública ainda precisando ser ramificada. Você tem o Vitor, que eu conheço, você, Feijó, Diana, Diogo Duarte, vocês ainda são, por exemplo, pessoas de conhecimento e especialidades gerais da área para quem está galgando a contabilidade do setor público. Se falar sobre CEAFIC, vai ter Vitor. Se falar sobre patrimônio, vai ter Vitor. Se falar sobre administração financeira orçamentária, vai ter Feijó. Mas se eu falar de custos, Feijó também pode falar, assim como o João Eudes. Então ela não foi nem ramificada ainda, ou seja, ainda está uma área muito a explorar. Então pode entrar na área e dessa área vai desenvolver muita coisa. Você tocou no assunto agora. Mas aí eu já é de uma geração já agora, né? Geração Z, geração milênio que está chegando. E aí eu tenho mais afeição à questão da tecnologia, aprendizado mais relacionado a aparatos tecnológicos, sistemas, pronto, está perfeito. A área é uma área ainda que os sistemas ainda não desenvolveram a ponto de eu ter um sistema gerencial, contábil, financeiro, e aí na área se fala em custos, mas ainda sem conseguir desenvolver uma contabilidade gerencial direito. Então você vai conseguir desenvolver também. Da vez agora, a legislação fala e pede sobre o CEAFIC. O CEAFIC ainda tenta estruturar sistemas. O Vitor conversa bastante comigo que, pô, negão, estão falando de estruturar sistemas como as pessoas não entendem nem de processos ainda. Então, não chegou no processo, ainda vai chegar no sistema. Mas aí eu vendo um sistema que eu posso vincular a Câmara e a Prefeitura, pronto, eu já tenho o CEAFIC. Então, até a área de informática ainda está aberta. Se eu sou contador e sou bom em informática, nem vou falar de inteligência artificial, porque se for inteligência artificial, aí você já entrou em outro patamar que a área nem está te pedindo ainda. Ela não sabe o que é isso ainda. Então, só entre na contabilidade pública, porque ela ainda está muito grande ainda a se explorar. Palavra do mestre. Em falar em entrar em contabilidade aplicada do setor público,
Eu tenho um projeto GPM 0, Gestão Pública Municipal Abaixo do Zero. A imagem vai aparecer aí. É um projeto que eu penso pessoas que já atuam no setor público e pessoas que querem entender o setor público com conceitos basilares. Eric, eu parei aqui, eu acho que a câmera... pelas horas. Ela tem um tempo. Essa aqui ela para. Tá top. E aí, tá beleza? Tá. Pode continuar. Então, para pessoas que já atuam na área pública e pessoas que querem revisitar conceitos, né, e aprender. Então, eu falo dos conceitos de administração pública, eu falo de entender a estrutura administrativa da entidade, pega a lei de estrutura administrativa, mostro ali com a composição daqueles elementos que fazem parte, para a pessoa depois entender o orçamento. Não adianta entender, falar de orçamento sem entender a estrutura da administração pública. Enfim, eu venho fazendo um desenho e está ficando muito bacana o projeto. Recentemente eu dei um curso que o grupo era da área de contratações e eu explicava orçamento, dotações orçamentárias, e eu percebo o quão importante é essa base. Então, quem tiver interesse, GPM 0, Gestão Pública Municipal Abaixo do Zero, porque depois a gente fala de informações de registros contábeis e afins. Mas, Sérgio, a gente já está já no meio do fim do nosso podcast, mas eu quero ter uma pauta exclusiva com você de CEAFIC. Você, que para mim é uma das grandes referências na área, porque tem um bocado de gente falando que é CEAFIC, e depois, eu já vi gente especialista em CEAFIC falando, prefeitura, cadê o contrato do CEAFIC, né? Porque o CNPJ está como o nome do sistema fosse CEAFIC, sem entender que o CEAFIC é um conceito, tá? Mas eu queria agora falar um pouquinho com você do CEAFIC. Quais são os desafios que você tem percebido na sua incursão como consultor, como contador, professor, para que os municípios apliquem o CEAFIC, inclusive agora com a 08, falando do CALC? Enfim. Isso, quando a STN divulga que agora o CEAFIC vai estar entre os itens de CALC, aí parece que a dor começa a sentir de verdade, né? O município já pode perder recurso, vai ficar bloqueado lá no CALC, eu não vou receber convênio, fica muito... Aí que o susto aumenta. Pra gente que é profissional, como a gente estava falando aqui de oportunidade, melhora muito, com certeza, porque a gente é mais demandado. Mas o desafio principal do CEAFIC ainda é a quebra de cultura mesmo, né? Aqui a gente fala a nível Brasil mesmo, a quebra de cultura de entendimento da execução da máquina pública. Sempre que eu vou falar sobre CEAFIC em treinamento, em diagnóstico ou na própria consultoria dentro mesmo do município, a gente fala muito sobre legislações anteriores que já vinham pedindo coisas que hoje, sem elas, muito dificilmente a gente vai conseguir desenvolver algo que se pense em CEAFIC, um sistema de integração, de administração financeira, orçamentária. E como o Vitor falou, esse sistema não é apenas eu integrar Câmara e Prefeitura e pronto, eu já tenho CEAFIC, não, tá? Quando se fala nesse conceito de CEAFIC, é importante que a gente entenda toda a complexidade de eu melhorar toda a sistemática e procedimento do município para que eu possa ter um desenvolvimento melhor e chegue talvez o que para mim é o principal objetivo do CEAFIC, que é uma melhor informação à sociedade. Perfeito. Em si, trabalhando na gestão pública como um agente público, né, eu tenho que primeiro pensar na questão da sociedade. Muitas vezes a gente acha que o CEAFIC é só eu competir com outra prefeitura que tem um sistema de melhor integração. E aí a gente fala muito da lei da transparência, que aí você vem lá desde 2009, é 131, falando eu preciso que o município esteja enviando suas informações pelo menos um dia depois que essa informação existiu. E aí você tem 2009 e hoje em 2025 eu não tenho. Você que trabalha no órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, TCM, é costumeiro ver o TCM questionando os municípios em decretos publicados 3, 4, 5 meses depois que já existiu a execução orçamentária. Por exemplo, aí, talvez para quem não esteja entendendo, eu tive uma suplementação, alteração orçamentária em janeiro e estou publicando agora, no início de abril. É lá na França, né? Aqui no Brasil. Não, exatamente. Certo. Então, eu preciso modificar muito ainda na execução do procedimento dentro do município para que eu chegue no CEAFIC. O CEAFIC é eu conseguir, primeiro, trazer toda essa dificuldade de execução de procedimentos internos para que se converse em uma idealização de sistemas que conseguem se comunicar sem intervenção humana e que eu traga uma informação mais rápida, de melhor qualidade e com melhor informação para o desenvolvimento da sociedade. É cirúrgico, aula. E eu tenho uma crítica ao modelo que se fala de transparência, e concordo em gênero, número e grau que você falou. A essência, né, quando a gente fala de um sistema único, a essência é transparência, que está lá na LRF.
E todo mundo hoje fica, eu vou até gravar, vou aproveitar logo a deixa de sua presença aqui, gravar um vídeo falando assim, que transparência é essa que a gente tem, onde as informações que são publicadas não refletem a realidade. Se a transparência é desnudar coisa pública, que se pressupõe que ali exista uma lisura, uma correção, quando a gente tem demonstrações contábeis onde tem valores que efetivamente que deveriam ser reconhecidos, não são reconhecidos, elementos patrimoniais que deveriam estar ali, mas sequer a entidade sabe que teve, o simples fato de publicar uma demonstração contábil, me corrija se estiver errado, não representa a realidade. Então, eu particularmente acho, aí agora eu queria ouvir um pouco da sua voz, que existe um papel importante também das unidades setoriais e dos controles internos nesse processo. Sim. Porque quando fala de CIAFIC, irmão, parece que a gente só está falando de contabilidade, não é Só está verdade? falando de contabilidade. Eu acho que você tocou numa figura em si da gestão municipal que, falando de prática dentro de um município, principalmente, eu gosto muito de falar da realidade do município de pequeno porte, médio porte, porque é quase que como se falar no conceito de meritocracia, né? É de você trabalhar com realidades diferentes e tratar da mesma maneira. Isso eu faço até um elogio ao Tribunal de Contas aqui da Bahia, porque a gente é baiano, que o Tribunal de Contas da Bahia ele acaba até exigindo a prestação de contas de municípios pelo tamanho do seu porte. Isso é interessante, que eu não vejo talvez essa sensibilidade no restante do país. Mas quando eu falo da realidade do município de pequeno porte é porque muitas vezes a controladoria é uma pessoa só, a contabilidade é uma pessoa só. E aquela pessoa que está ali enquanto controlador, ela nem entende qual a importância dela. Então, quando fala do CIAFIC, fala, mas se é sistema integrado, então é coisa da contabilidade. E eu não vou ter esse conhecimento e não vou buscar ele. Mas aí, com o tempo e experiência na profissão, eu também passei a trabalhar em municípios de porte um pouco maior. E eu percebi que o controlador ele ainda se enxerga mais confortável sendo como é que eu posso dizer, um xerife de despesas, dizendo o que pode e o que não pode pagar, se está certo ou está errado. Ele não se apropria de conceitos também contábeis, gerenciais, administrativos, financeiros, então acaba não passando pela controladoria, mas aí quando ele lê um decreto 10.540, ou ele vê uma instrução de um Tribunal de Contas ou de um TCU dizendo que o controlador ele seria corresponsável, ele fica assustado. Eu fico assustado porque eu não fui educado e formado para ser um controlador geral que entenda também de contabilidade e finanças do município. É uma figura que ainda está muito descolada dos conceitos de contabilidade gerenciais e está muito atrelado ainda a ser um fiscalizador de despesas, porque ele acha que ele está ali só fazendo um papel. Olha que eu não estou criticando em nada o controlador, até porque eu trabalho muito com controladores, mas que o papel dele ainda está ali só de fazer um filtro para os controles externos, se uma despesa é regular ou não, porque isso pode ocasionar uma multa ou uma penalidade maior para o gestor. É interessante, né, que você está falando, porque isso vai ser o corte da introdução. Sérgio terminou de falar que se os controles não participar da estruturação do CIAFIC, não vai ter CIAFIC. Não vai ter. E eu ainda agrego a fala de Sérgio, que não vai obviamente estar no corte, é que se as unidades setoriais não entenderem que precisa ter fluxos internos que dialoguem com as unidades de controle de contabilidade, também não vai ter sistema único. Eu vejo uma caça, e aí eu quero que você fale um pouquinho, porque aqui a gente fala a propósito. Arroba professor Sérgio falou aqui o arroba dele, arroba professor Vitor Maciel. Estou aqui no Instagram. Fale aí de vez em quando, você dá um like, uma postagemzinha. Mas brincadeiras à parte, quando a gente fala de CIAFIC, a gente fala de unidade. Eu tenho um movimento, contadoria já, não sei se você já viu em minhas redes, porque as entidades precisam ter uma unidade central, assim como tem de controle de contabilidade. Então eu tenho um projeto chamado Contadoria Já, porque sem uma unidade central de contabilidade a gente não consegue perceber a entidade plena no que se diz respeito ao reconhecimento dos eventos, a divulgação das suas demonstrações e a conexão entre setores. Mas antes de falar um pouquinho da questão da contadoria, que eu defendo fortemente, eu queria que você falasse da importância da interlocução e dos processos internos das unidades setoriais. Porque todo mundo tem tudo escrito, mas no final, na prática, eu não vejo nada funcionando. Não funciona. Aquele quadrinho, geralmente num quadro desse, você chega no município, sempre vai ter ali o fluxo da despesa, né? É esse fluxo da despesa. Mas já tem uma instrução normativa que o controle interno passou, todos os setores sabem de que forma eles vão trabalhar, mas os setores em si, eles não se comunicam. E aí, eu sou tido como aquele controlador um pouco mais intrometido.
ou contador, na verdade. Então, eu vou ali no setor, vou conversar no tributos, conversar no RH, patrimônio. E as pessoas, elas não querem se comunicar com outros setores. Então, principalmente esse setor do fluxo da rotina mais diária, que é ali entre o compras, a licitação, a contabilidade, financeiro, eles ficam numa dificuldade de se entender. E quando algo foge do que você faz há 30 anos, 40, 50 anos, chega uma novidade como a necessidade de utilizar sistema primeiro, porque eles já não utilizam o sistema, e esses sistemas inclusive vão ter que se integrar. O meu trabalho vai depender do seu, que vai depender do Eric também, e a gente vai ter que conversar sobre nossas rotinas e elas vão ter que se interligar para que cheguem num bem comum. Isso é muito difícil dentro do município. Eu entendi que a partir de agora o meu trabalho meio que vai prestar uma contas a Vitor. Isso é quase que matar uma pessoa que acabou minha serventia porque agora ele virou meu chefe. Pois é, mas sem entender que é uma coisa que eu falo, sei lá, há muitos anos, que a gente precisa desfeudalizar o setor público. O fato da contabilidade ter a necessidade de saber os créditos, por exemplo, dos impostos que foram lançados, não significa dizer que ela queira se apropriar das atividades que estão ali. Ela só quer dizer, olha, aquilo que está no espectro da sua competência, como isso vai reverberar nas demonstrações contábeis de modo que a apresentação ela seja legítima. Exato. Né? Se eu tenho uma provisão, como é que eu vou saber se as provisões, por exemplo, eu estou falando os passivos contingentes, as provisões de folha e afins, elas são reconhecidas no momento certo. Se eu não tenho as unidades setoriais que legitimam determinados valores, vão estar ali. Para a gente ter ideia, a gente tem uma realidade dos municípios nesse sentido. Não sei se você concorda. Exato. A gente estava falando de realidade e CEAFIC, a questão do CEAFIC, por exemplo. A folha de pagamento é algo que é quase um cofre, né, dentro dos municípios. E aquela senha só quem tem é a pessoa do RH e o gestor em si. A partir do momento que você trabalha no CEAFIC, você precisa integrar com o sistema de folha, a contabilidade precisa ter um acesso ou estar dentro também do sistema de folha e a controladoria para acompanhar se vai passar a existir uma vinculação e definições de conceito que eu vou precisar ajustar no sistema de patrimônio ou de RH e no sistema contábil. Para que isso saia, demora uns 6 meses, porque eu preciso de autorização, a pessoa do RH precisa da autorização do prefeito e criar confiança que a controladora e a contabilidade vão ter acesso aos dados e não vão propagar, talvez, algo que pode ser ruim para a cidade. E aí o fluxo já demora. Eu trabalho em consultoria de CEAFIC em alguns lugares e só para que se defina essas particularidades já demora 6 meses, 1 ano. Minha gestão tem 4 anos. Aí eu já estou no 2º ano. No 3º o gestor já está pensando na política e já não quer mais que mexa em nada e fica. A dificuldade de comunicação e interlocução entre os setores ela é muito grande. Agora, irmão, eu vou falar uma coisa que está inclusive antes disso. Eu vi um termo de referência que a entidade dizia que queria contratar um CEAFIC e tinha lá, eu quero um CEAFIC que tenha patrimônio, que tenha não sei o quê, que tenha tributos, que tenha... Então, hoje você percebe, você está indo, mas o caso é sério, que o começo, e como é algo que não está sendo disseminado no âmbito da entidade, quem está demandando não sabe o que é, a ponto de quem está... colocando para o grande público a necessidade da administração, está misturando os conceitos. Então, aí, ao seu ver, em que momento entra a administração se assenhorar de algo que é uma realidade? Né? Eu estou falando porque, se for assim, quando os tribunais começarem a fazer as suas incursões, eu conheço tribunais que já começaram a se estruturar para isso, inclusive entrando no sistema da entidade, para saber como é que... Porque dos tribunais eu vejo um ambiente de auditoria de sistema, enfim. Mas agora a gente vai ter uma discussão mais pedagógica para a turma aqui que nos ouve e que sempre traz, como já aprendeu muito aqui com seus saberes, alguma coisa como legado, né? O que você vislumbraria como possibilidade de um começo nesse lugar aí? Para as entidades que querem estruturar seus setores, a contabilidade ali certinho, na comunicação com o controle, as demonstrações, CEAFIC, enfim. Um ponto que você falou há alguns minutos atrás, Vitor, que faz muita diferença. A questão da contadoria, neste caso. A contabilidade em si, o contador, ele tem que ser apropriado dentro do município como realmente um setor, uma pessoa importante. O nome citado, contadoria, que eu vejo vocês utilizando muito, fazendo os posts, contadoria já, ele
ele é bem emblemático, porque você chega no município, você tem uma controladoria, você tem uma procuradoria, mas você não tem uma contadoria. Sendo que o controlador e o procurador, a todo momento, ele tem diversas e várias demandas que dependem muito também da atuação tão importante quanto do contador. O município ele precisa entender essa necessidade e essa importância do contador público dentro do município. E essa contadoria ela tem que passar a ser também vetor de disseminação de conhecimento, expertise e agrupamento mesmo dos setores do município. Então, se eu passo a ter a contadoria, eu passo a ter um setor de contabilidade que vai ter devida importância, assim como eu dou devidas importâncias a outros setores técnicos do município. A contadoria e controladoria, elas têm que praticamente casar. A partir de hoje, coloca a aliança e nós dois estamos casados e a gente vai fazer o município desenvolver a outro patamar. Para que eu consiga aproximar da Procuradoria, por exemplo, e saberes jurídicos, e talvez essas três áreas técnicas, que é a contadoria, a controladoria e a Procuradoria, elas consigam comunicar com o restante dos setores da administração para que eles entendam a importância e a dinâmica de processo dentro do município. Porque eu estou dizendo juridicamente, tecnicamente e fiscalmente, porque a controladoria está ali também para me ajudar na fiscalização, de que eu preciso modificar a cultura e os processos dentro desse município. E eu tenho esses três setores técnicos que passam a atuar e trazer para essa mesa de discussão os demais setores, inclusive o gestor também. Eu acho que é de extrema importância que o gestor ele participe desse caminho. Mas esse caminho, talvez ele estando traçado por esses três pilares, a administração como um todo ela passa a entender a importância da união e da força dos setores, e as secretarias vão sentar na mesa de discussão, e só aí você vai ter todo um processo de educação. Quase tudo que se fala hoje, isso passa muito ainda pelo processo de educação e conhecimento mesmo. Se a gente não for lá para o chão ainda da fábrica para educar as pessoas entenderem os procedimentos, a importância disso e a diferença que pode fazer, como você falou, que uma informação não esteja apenas publicada lá, como a gente pode chegar a um relatório resumido, a um relatório de gestão fiscal, mas que ela esteja publicada de forma correta e eu consiga passar para a população, por exemplo, em audiência pública, informações sobre a questão dos gastos com a educação e a saúde e a qualidade desses gastos. Eu vejo muito, há alguns 2, 3 anos já no Brasil, a discussão sobre aquela questão de flexibilização do índice dos gastos com saúde e educação. E na rua você vê que não tem informação nenhuma, as pessoas estão voando. Se você for conversar com sua controladoria, muitas vezes sua procuradoria, elas também ainda não entendem, não participam dessa discussão. Então, se a contadoria, como você falou, acho que é um acerto tamanho. Eu começar a tratar essa importância de eu ter um setor de contabilidade e fechar para que ele trabalhe com esses dois setores técnicos e eles alinhem com a extensão. Agora a gente precisa, perfeito sua fala, só fala uma aula aqui, mais uma. Agora eu vejo que os gestores precisam internalizar a importância da contabilidade, a importância de existir processo, né? Quando a gente vem discutindo isso ao longo desses anos, a gente fala que existe uma trilogia: pessoas, processos e sistema. Então o sistema é o meio, não é o fim. Processos tem que ter, mas são pessoas que operacionalizam o processo, né? Então, quando a gente vê uma administração pública que não prestigia essa trilogia e busca produtos acabados dentro de uma necessidade que é não sistema material, mas um processo sistêmico que precisa ser conversado, seguramente as coisas vão acontecer, dificilmente acontecerão. A gente está aqui seguramente com o tempo já um pouco estrangulado, o tempo passa muito rápido. Eu quero, Sérgio, que você coloque, lógico que a gente está indo para os ritos finais, mas qual é o seu olhar? Assim, a gente tem muitas pessoas que estão começando a trabalhar na área pública, pessoas que já têm uma certa experiência. E aí a gente falou de CEAFIC, a gente falou de gestão, e que a gente não deixa de estar discutindo governança. Governança não é nada etéreo, governança é real quando fala de verdade, né? Eu estou falando de gestão, que é o instrumento operacional, né, do gestor. Mas qual é o horizonte? A gente perguntou isso no começo, mas a gente não tinha discutido CEAFIC, a gente não tinha discutido as unidades setoriais. Como é que você vê nesse movimento hoje que a gente tem PECASP já consolidado, né, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, para a turma que está começando agora. Hoje a gente tem uma tabela nacional de fontes de recursos, né, iniciado com a portaria 710, e outros instrumentos, um grupo, né, a CNM tem um grupo de contadores públicos, no âmbito do CFC, a gente tem o Comitê de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, o que é que você vê nessa ambiência?
né? Você que é um cara visionário, vanguardista, não apenas de possibilidade, mas como de um futuro a partir de todas as dimensões que a gente discutiu. Tem inteligência artificial, tem os tribunais fazendo auditoria financeira, você vê o fim de alguns, o sucesso para outros. Eu vejo então, quando... É engraçado que você tocou nesse assunto, você vê o fim de alguns, é porque as pessoas estão se apegando muito àquelas listas que saem agora periodicamente, a cada 6 meses. Eu sempre vejo propagar muito, e às vezes até em meios de comunicação de grande escala, né? Profissões que vão sumir com a inteligência artificial. E muitas vezes aparecem lá contador e contabilidade e as pessoas desesperam. Eu vejo totalmente o contrário. Para quem está assistindo aí, eu sinceramente vejo totalmente o contrário. E me sinto como uma personificação dessa constatação. Quanto mais se avança, mais eu consigo enxergar a possibilidade melhorando e aumentando. É o que o Vitor acabou de citar aqui. Hoje, a gente tem dentro dos conselhos regionais várias comissões de aplicado ao setor público específicas. A gente tem uma discussão aplicada ao setor público específica no CFC. Como você falou, a CNM hoje é um órgão de municipalidade muito atuante no Brasil. Aí você tem o Congresso Nacional de Contabilidade e Aplicado ao Setor Público lá na CNM. E você tem uma comissão só de contadores públicos municipais tendo reuniões periódicas lá. Então eu não consigo enxergar em nenhum momento a baixa demanda ou a baixa atuação desse profissional. Pelo contrário, agora o que a gente já conversou bastante aqui, há necessidade de bastante qualificação e entendimento do profissional. E aí não precisa ser só para quem está chegando, para a gente também que já está atuando há muito tempo, o entendimento do profissional da necessidade de reconfiguração muitas vezes de sua atuação. Enquanto contador, é o que eu falei aqui, porque é algo que me pega bastante, a gente enquanto contador não precisa estar sempre verificando pessoas que não têm o nosso conhecimento falarem da nossa área, do nosso querer. Eu gosto muito, acompanho há bastante tempo, e nem é direto, raramente o professor Paulo Henrique Feijó, ele faz algumas divulgações no Instagram dele, falando sobre dívida pública, né, falando sobre resultado primário, sobre resultado nominal, porque me lembro, quando eu mais novo, tem aquela questão do impeachment do presidente aqui no Brasil, e se discutia muito sobre descumprimento de resultado primário, nominal, e pedaladas fiscais, decretos. E eu estava ali no começo, na área pública, e as pessoas se apropriando e discutindo o assunto quando quase ninguém entendia do assunto. Mas eu não consigo lembrar de um contador que apareceu em mídia de grande escala para falar sobre o assunto, quando o Feijó já era um cara, inclusive, que trabalhava no governo federal. Então, o contador público está com muito espaço, eu vejo bastante horizonte, você falou. Tem a questão do CIAFIC, tem uma questão que ainda está bastante incipiente, que é custo no setor público, e aí o contador também tem esse protagonismo de entender que é uma parte do contador. Custos, ele já traz a gente para esse sentimento, esse pensamento gerencial. E trabalhando em gestão pública, você tem que o tempo todo estar pensando em qual o retorno que isso traz para o bem-estar social. Se a gente só, enquanto contador, em qualquer profissão, se você ficar pensando só em entregar aquele dado e não entender a abrangência daquele dado e a importância dele por algum objetivo, que é algo que eu vejo você sempre fazendo, inclusive em rede social, que aí você traz a dinâmica da contabilidade, falando também sobre sociedade, sobre o povo, o seu trabalho você vai se diminuindo e aí você perde possibilidade. Mas a vertente, a possibilidade ainda está muito grande e depende muito mais da gente entender nossa importância do que achar que a inteligência artificial, a robótica, a tecnologia, ela vai tirar seu protagonismo no seu poder de um bom profissional. Perfeito, irmão, perfeito. Não tenho nada a complementar, a sua fala foi totalmente oportuna. Concordo, voto com o relator. E eu vejo também que se o contador ou a contadora ficar restrito a qual conta debita e credita, sem discutir converdança, sem participar do processo decisório, não que ele vai decidir no lugar do gestor, sim, mas sim. Se irmanar essas competências e habilidades que você citou aí de forma magistral, seguramente ele, estou sendo muito franco, ele vai estar fora do processo. Ele tem que entender da IA, mas ele tem que entender, inclusive, o resultado que é atrás para ele ter o juízo de valor se aquilo está certo ou errado, porque ela também coloca um bocado de besteira. Outro dia eu estava vendo que o advogado foi participar teve um julgamento, enfim, aí daqui a pouco chegou o juiz. Meu amigo, essa jurisprudência não existe não, você pegou na IA, ou seja, ele pegou a jurisprudência de um caso que não existia, não é que ele tivesse inventado, a IA passou e ele tomou com verdade absoluta. Então, assim, é importante que a gente discuta essas questões. Como eu falei para você, eu sou muito curioso, cara, e eu não sou especialista em licitações, né? Mas, obviamente, eu preciso entender
Porque no ambiente do setor público, aí agora eu tenho um pé no chão para dizer, eu vou dar aula, não. Agora eu tenho que entender o que está se passando. Sim. E aí eu percebo, e aí falando na turma, porque tem pessoas aqui do controle, de contratações, é bom que esse modelo que a gente bate aqui, aí tá todo mundo entendendo o que você está falando. Tá. Olha que a gente não está aqui no contabilês. Não. Né? Acho que a intenção é essa mesmo, de cada vez mais a gente conseguir Ser entendido, ser cara. entendido, pô. Né? Inteligível, uma fala inteligível, informação inteligível. E aí, se você olhar na 14133, só fala de dotação uma única vez. Se eu não me engano, duas, mas... Ora, se todo mundo que trabalha com compras tem que entender o fluxo, pressupõe, teria que entender o fluxo da despesa que vai reverberar lá no trabalho contábil, aí o camarada não sabe o que é dotação. Então, o que eu quero dizer, que eu estou provocando a turma de compras aqui, quem trabalha no setor contábil, que não consegue internalizar esses elementos que o Sérgio colocou aqui, como os elementos que vão constituir uma base para que... Porque, assim, o lançamento é premissa, né? Conhecer uma Decasp, conhecer... Lógico, você não vai conhecer... Lógico que, rapaz, eu tenho um certo fanatismo no lançamento, porque você está interpretando... É uma alquimia, você está interpretando o fenômeno, É a cachaça né? do contador. Isso aí É uma viagem da também. zorra, é uma viagem da zorra. Eu estava fazendo um trabalho e eu disse, velho, isso aqui, esse dinheiro vai entrar, isso tem impacto e tal, isso vai ser a dedução de receita, vai ser a despesa. Então, eu disse, mas sim, o que isso vai repercutir? E aí você não é sofisticar, o algo mais é você falar do processo decisório a partir do que é um critério de reconhecimento. Enfim, meu irmão, a gente ficaria aqui o dia todo, eu quero que você dê suas últimas palavras aí, se despedindo da galera. Já de pronto, eu quero agradecer a sua presença. Seguramente quem assistir esse vídeo, quem está assistindo agora a gente, deve estar assim, porra, velho, esse cara acabou esse negócio. Então aí você vai ter já o compromisso de voltar, mas eu já de pronto eu quero agradecer, irmão, por estar aqui conosco, por fazer parte do Projeto Reúne, porque o Projeto Reúne tem sua cara, o Projeto Reúne somos nós. O Projeto Reúne, irmão, é identidade, o Projeto Reúne é saber que a gente é capaz, a gente pode estar onde a gente quiser. E você, essencialmente, faz parte do nosso DNA Reúne, e por isso que a gente recebe você aqui, meu amigo, com muita alegria, com muito orgulho por tudo que você vem construindo no setor público brasileiro. As palavras últimas são as suas. Obrigadão mais uma vez, meu irmão. E o que você falou é total realidade também, recíproca na sensação de que não é a primeira vez que eu venho aqui na Reúne. E algumas pessoas eu peço até desculpa, às vezes me convidam para podcast, entrevistas. Inclusive você já tinha falado outras vezes, eu sou um pouco enrolado nisso mesmo. Você talvez até mais tímido mesmo, mais pacato, eu me escondo um pouco às vezes. Mas aqui, como você falou, eu me sinto pertencente e é interessante, é bom você sentir representatividade em lugares que você frequenta. E estou bastante feliz, bastante agradecido com o trabalho seu, da equipe, o Eric. Estou abusando do trabalho de Eric aqui desde cedo, porque ele teve que remanejar todo um setor aqui para a gente. Abalou de estrutura, né? Mas muito grato mesmo. Acho que eu estou aqui já querendo assistir o que foi conversado aqui. Senti bastante leveza e senti informações bastante importantes, como a gente acabou de falar aqui, informações que são acessíveis, que chegam à população. Acho que cada vez mais projetos como o seu, a forma que você estava conversando, já citei alguns episódios seus que eu assisti, achei incríveis, pessoas que eu tenho como referência e até tinha visto pouco nos últimos tempos, assim, por ser da área pública e não sei, tipo a Cecília, eu fiquei vendo aquele episódio e falei, caramba, Vitor e Cecília são próximos, então eu bebi de boa fonte mesmo, né? Eu fui aluno de um e aluno do outro. Mas agradeço bastante, agradeço a todos também que estão assistindo, a comunidade lá do setor público, que é o grupo que o Vitor tem, que eu vejo sempre bastante discussão, acabo aprendendo bastante. A Forbes, a Controladoria Abaixo de Zero, né? Também. E brigadão, irmão. No que precisar, eu estarei sempre presente, agradecido. E tomara que eu venha realmente mais vezes. Pois é, então fica o compromisso de voltar mais uma vez. Não percam esse episódio, mas compartilhem esse episódio esse VMcast super especial com meu amigo, contador, consultor, professor, palestrante, Sérgio Júnior. Senhoras e senhores, vocês estiveram no VMcast com o professor Sérgio Júnior, podcast da comunidade. E na descrição aqui, não esqueça, tem um grupo da comunidade do setor público e as nossas redes sociais. Até a próxima.